Amigos por carros, sejam muito bem-vindos a mais um pré-compra aqui na Pit Stop Shop. E hoje, o carro que nós temos aqui é um carro que já deu o que falar no Amigos por Carros. Nos primórdios desse programa, uns amavam, outros odiavam. O que nós temos aqui é um Camaro da quinta geração. Nós temos muito a agradecer a Chevrolet por ter trazido este carro oficialmente para o Brasil. Mas o Camaro de quinta geração, ele fez a estreia mundial deles no filme Transformers 1. Se vocês se lembram do personagem Bumblebee, pois é, protagonista do filme era um Camaro amarelo como esse. Mas bom, o carro chega no Brasil em 2010, tá? Todos eles vieram com motor 6.2 V8 aspirado. Isso os carros de importação oficial da montadora, que rende 406 cavalos para 57,6 kg de torque. 56,7 kg de torque. Tá tudo bem. Tá ótimo. 57 kg de torque para aqueles menos 57, preciosos nos arredondar. detalhes. Perfeito. Todos equipados com o câmbio automático de 6 marchas da General Motors. Então, é natural que vocês vão ver no mercado alguns Camaros com motor 6 cilindros, outros Camaros com câmbio manual. Estes carros, infelizmente, não foram importados oficialmente. A partir de 2011, nós temos a versão conversível, que também foi trazida oficialmente para o Brasil, e em 2014, o facelift do Camaro de quinta geração, novamente mantendo as versões coupé e conversível. Uma coisa curiosa, muita gente pensa que o Camaro ele é um carro americano puro, mas na realidade todo o desenvolvimento do Camaro foi feito na plataforma da Holden, que é a subsidiária da GM na Austrália. E uma coisa muito bacana sobre esse carro é a robustez dele, certo, Dr. Napoli? Sim, senhor. Só para explicar para o pessoal, em termos de opiniões de consumidores, mesmo lá nos Estados Unidos, o Camaro da quinta geração ele é notório por ser um carro confiável, desde que muito bem mantido. Atualmente, aqui no Brasil, se você procurar no mercado, você vai ver mais ou menos quase 300 carros à venda. Um Camaro 2010 custa ali, no mercado de seminovos, entre 100, 105, 110 mil reais para os carros mais antigos e os modelos facelift, mais ou menos 150, 160 mil. Nessa faixa. Peso com fluidos. A versão coupé fechadinha, cerca de 1.730 quilos. A versão conversível, 200 quilinhos para cima. Natural, afinal de contas, normal. É um camarão, certo? Mas bom, Dr. Napoli, estamos aqui hoje porque o preço do Camaro é hiperconvidativo pelo pacote de versão. 0 a 100 sub 5 segundos, é um carro razoavelmente rápido. Conta para nós a sua experiência de manutenção nesses carros e pré-compra. Afinal de contas, comprar um Camaro é uma coisa legal ou é uma dor de cabeça para mim? Aqui no Brasil, lá fora eu sei que o carro é bom. Assim como lá fora, o carro aqui no Brasil é um carro muito confiável, um carro robusto, né? Um norte-americano puro sangue, né? Embora, que nem você acabou de citar, seja um projeto australiano. E onde ele é montado mesmo? Canadá? Ou seja, é o carro americano menos americano que eu já ouvi falar. Sim, mas é um carro excelente. Excelente, por quê? Porque é um carro confiável. É um carro que dá pouquíssima manutenção, pouquíssimos problemas, a gente vai citar algumas coisas aqui, mas pouquíssimos. De resto, não tem muito o que falar desse carro. Até as pessoas acham que vão falar, não falar quase nada do carro. Não, porque o carro é bom.
é bom, é bom. Podem pesquisar que não vão achar maiores problemas, a não ser aquilo que a gente vai falar aqui. Bom, começando aqui por motor, né? Sim, Parte sim. do motor. Esse V8 aqui não tem um problema que se diga, nossa, é um carro que daqui 40 mil, 50 mil, 60 mil quilômetros vai começar a dar problema de bico, de bomba, né? Não. O carro, ele bem cuidado com as manutenções em dia, ele não dá problema, ele não apresenta nenhum tipo de inconveniente para o proprietário. O que nós precisamos tomar cuidado aqui é na parte de arrefecimento. Ele dá pequenos vazamentos de arrefecimento, típico de carros norte-americanos, motores V8. A maior preocupação seria com a tampa do radiador. Entendi. É um sistema diferente dos convencionais, onde você tem um reservatório de água e aquele reservatório, nos convencionais, você não pode abri-lo. Ou seja, se você abre com ele quente, voa a água para cima, já devem ter visto algumas, né? Tipo, ferveu, né? Se você abre com ele quente. O reservatório desse carro de água, você pode abrir ele com ele tanto frio ou quente. O que você não pode jamais com ele quente é abrir a tampa do radiador, que é onde ele conserva toda a pressão, ele guarda a pressão. Pressão essa que faz com que a tampa ceda um pouco os componentes, né? Os o-rings, os componentes. Os anéisinhos. Isso, o anel que ela tem, e vindo a dar algum tipo de vazamento pela tampa. Então, prestem sempre muita atenção na tampa. A tampa, ela tem uma válvula onde segura a pressão, né, do arrefecimento, ela segura a pressão. O reservatório serve para quê? Quando o carro esfria, a pressão cessa, a válvula permite a retirada de líquido do reservatório. Assim, conservando, mantendo o nível ideal dentro do radiador, dentro do sistema. Ok? Motor. Essa é a maior preocupação que o proprietário de Camaro vai ter é o arrefecimento e, em específico, essa tampa do radiador. Lá para os 40 mil quilômetros, troca-se ali uma correia de alternador, de ar-condicionado. Ou seja, manutenção hiper manutenção, básica. isso é manutenção, não tem como fugir de uma manutenção. As outras manutenções, que são as básicas, né, que é a troca de óleo e filtro. Posso falar um valor agora do óleo e filtro, pode. Aproveitando que a gente já está falando disso? A troca das correias, a troca da tampa, se você tiver à vontade para falar valores. Tudo bem. Troca de óleo desse carro, óleo e filtro, tá? Deixando bem claro, por volta de R$1.000. Ele consome ali mais ou menos uns 7,5 litros a 8. Caso a caso. O ideal é verificar a medida. Isso, verificar-se a medida, a partir dos 7 litros já verifica-se a medida. O óleo dele não é nenhum óleo... Não, é um óleo super tranquilo, é o 5W30. Sinteticão. Sossegado. Correias. Correia de ar-condicionado e alternador, tá? Recomendo essa troca, então. Dependendo do uso, tá? Dá uma olhadinha com 40 mil, 50 mil quilômetros, mas o que é recomendado no uso tranquilo, 60 mil. E no uso soviético? Os 40 mil quilômetros, tá? Com uso soviético, geralmente a gente costuma trocar com 40 mil, 41, 42 mil. Tá? Entendi. Preço das correias, alternador R$300 em média e ar-condicionado R$850 em média. Mas é a correia grandona, né? Mas é preço de coisa Sim, de peça de carro tranquilo, exatamente. de carro popular até. Normal. É uma manutenção, ok? Não é uma coisa que dá problema, então você tem que trocar toda hora, não. É uma manutenção. Então a gente está falando aí de 40 mil, 50 mil, 60 mil quilômetros. Tá? A gente não está falando de 10 mil a cada 10 mil, não. Ok? Bom. E a tampa do radiador, Mr. Napoli? A tampa do radiador,
uma média de R$300. E é um serviço indolor. Ou seja, É um serviço indolor, você mesmo pode trocar em casa. já que a motorização, e que é o esperado, e câmbio, alguma coisa a pontuar sobre o câmbio desse carro? Câmbio. O câmbio, bom, a gente tem um V8 com um câmbio automático de 6 marchas. O câmbio deixa um pouco a desejar, tá? No que diz respeito à performance. E é um câmbio, justamente, como ele não é um câmbio, assim, para competição, não é uma coisa muito complexa, é um câmbio super tranquilo, não dá problemas, não tem problema nenhum. Se o uso for severo, recomenda-se que em 40 mil, 50 mil quilômetros seja feita uma troca de óleo de câmbio. Severo não. Soviético. Soviético, desculpe. Tá perdoado, Perdão. doutor Napoli. Vamos falar do preço da troca de óleo de câmbio? Vamos sim, porque isso é uma conta que muitas vezes passa despercebida. Você está vendo um carrinho aí 2010, muitas vezes com 40, 50 mil quilômetros, Sim. já está na idade de fazer uma troca de óleo de câmbio, Exatamente. certo? Quanto que sai? Em média, a troca R$400. Tá? O óleo de câmbio. Para quem está acostumado com esportivo alemão ou qualquer coisa do velho continente, eu tenho certeza que os valores devem estar sendo uma grata surpresa. Não, é super tranquilo, super tranquilo. E assim, a gente está falando de trocar com 50 mil quilômetros, tudo depende do uso. Esse carro aqui, por exemplo, ele trocou com 42 mil quilômetros, esse carro trocou o óleo de câmbio por precaução, cautela, porque o uso desse carro, vocês acho que já conhecem esse carro, já sabem de quem que é esse carro. Dos nossos amigos do time Benga, meus parabéns pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo com o seu Camaro. Sensacional. Então, o seu Paulo, que é o dono do Camaro, do time Benga, ele cuida do carro assim como melhor que os filhos, eu acho. Tá? Então, por precaução, ele troca seguidamente, faz manutenções seguidas aqui no carro. Suspensão, nada diferente das demais coisas, tá? É uma suspensão, ela é confortável, é uma suspensão assim, não é tão mole que nem eram os modelos anteriores, os modelos... Ela é firme, sem ser vulgar? Então, pela minha experiência, tá? Já andei em alguns Camaros, a suspensão do Camaro é uma suspensão, no meu ponto de vista, muito boa pelo tamanho do carro, peso do carro, ou seja... Lógico, não é um carro para você entrar numa curva tranquilão, achando que... Flatão. Mas é uma suspensão firme, é gostosa a suspensão dele, no meu ponto de vista. Entendi. Ok? Tranquila também com manutenção, tudo depende, volto a dizer, do uso, como se usa o carro. Se é um carro de uso mais severo, o cara usa o carro mesmo, usa para valer mesmo, sovieticamente falando, começa a se dar uma olhada nos amortecedores dianteiros, ok? Com também 35 mil, 40 mil quilômetros. Se faça uma revisão. Pode ser que ele comece a emitir algum cloc, né, de batente também, os batentes também vão juntos, tá? Então troca essa suspensão, os amortecedores e os batentes. Mola, claro, não precisa. E nada mais? Até 50, porque é difícil hoje, realmente. Não, mas a maioria na parte dianteira... A maioria dos carros à venda que eu vi, inclusive, eles estão com essa faixa de entre 30 e 60 mil, e sem contar os garage queens que tem menos quilometragem ainda por causa dessa coisa do Brasil todo, de que ninguém usa esportivo. Por ele ser um carro pesado, às vezes você vai ouvir algum ruído, alguma coisa proveniente da dianteira, tá? Então prestem atenção nessa parte. Mas bom, já que a coisa é tão tranquila assim, fala pro pessoal quanto custa trocar os amortecedores e batentes dianteiros de um Camaro SS Napoli. Ok, vamos lá. O par de amortecedores dianteiros, R$ 2.400, o par dianteiro. Falei também dos batentes, o par de batentes, R$ 1.500. Tá? Lembrando que num uso normal, num uso tranquilo, ou como o time Benga fala, pé de pluma,
troca-se lá para os 70 mil quilômetros, amortecedor e batente. Ok? Não, é assim, não é uma durabilidade muito avantajada, mas está na proposta do carro, do Sim. peso do carro, do uso do carro. Tranquilo. Bom, já que suspensão é isso tudo de problema, Dr. Napoli? Suspensão traseira, se você quiser, aproveitando o gancho. Eu queria saber. Suspensão traseira tranquila, até hoje não deu nenhum tipo de problema nos 40 mil, 50 mil quilômetros, nenhum problema. Mas vocês já pegaram alguns aqui até mais rodados que isso, né? Mantenha-se a média de 60, 70 mil para a suspensão traseira. Bom, já que a parte de suspensão parece ser também uma parte tranquila, parar um janjão desse aqui de 1.700 quilos ou 1.900 no caso do conversível, deve forçar um pouquinho a barra quando o assunto é freio. Verdade ou ficção? Sim, verdade, porque o carro é pesado, então ele exige mais dos freios, normal, disco e pastilhas. 40 mil quilômetros, os discos, metade disso para as pastilhas, 20 mil em média, 20 e poucos mil. Depende muito. Uso soviético. E aí a gente pode esticar um pouquinho mais no uso tranquilo, até uns 50 mil, 55 mil os discos e 30 e poucos mil, mais ou menos. Só um detalhe na parte de câmbio, tá? Que pra gente não esquecer, a gente lembrar, no uso soviético, mais ou menos com uns 40 mil, pode dar um problema de coxim de câmbio. Ah, sim, eu ia te perguntar isso, Ah. porque carro americano gosta de consumir Sim. coxim com uma certa Não, frequência, motor e câmbio. traseirão, né? Então, normal, né? Acontecer alguma coisa do tipo. Então, tomem cuidado. Se vocês começarem a ouvir alguma trepidação, câmbio, se vocês sentirem alguma vibração, alguma coisa estranha dentro do carro, Legal que o cara ri da piada que nem foi feita, gente. Porque falar isso olhando pra você é diferente, cara. tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Se vocês sentirem amigão. alguma vibração, alguma coisa dentro do carro, com certeza, Não é o Corbin. deem uma olhadinha, peçam para levantar o carro, tragam aqui a Pit Stop Shop, a gente dá uma olhadinha, faz uma revisão, para ver se o coxim do câmbio está em ordem, ok? E bom, já que você falou de coxim, campeão, coxim de motor e de câmbio. A mesma coisa, cerca de tá? O 50 coxim mil do motor quilômetros. também tem que tomar um cuidado com chegando nessa quilometragem para dar uma olhadinha, faça uma revisão. Coxim do motor, em torno de R$ 980, coxim de câmbio em torno de R$ 700. Pra trocar tudo. Calma, 980 o coxim do motor, mais R$ 700 o coxim do câmbio. Cabrão. Exatamente. Entendi. Ok? Bom, entendi. Doutor Napoli, alguma coisa a mais para falar do Camarão? Olha, assim, De cuidado, manutenção, pré-compra é isso, né? cuidado e manutenção é tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Pneus, né? Esse carro costuma gastar um Por quê? pouco mais de pneu do que o normal, quê? principalmente do São Paulo, justamente pelo uso severo. Mas assim, carro tração traseira costuma distracionar um pouquinho mais, né? Então Bom, os entendi. pneus duram um pouquinho menos. Atenham seus pneus e não tem como fazer um rodízio aqui, né? A medida é diferente, frente e traseira. Ou seja, senhores, para vocês que assistem Amigos por Carros, há muito tempo nós estamos aqui recomendamos lasanhas das mais variadas, diversas nacionalidades, mas acho que pela primeira vez nós estamos aqui com uma proposta sensata de felicidade automotiva para vocês. O Camaro não quer se preocupar com bicos, bombas, bobinas, apenas usar o carro e trocar aquilo que é consumível no carro? Está aqui a sua resposta. Por 105 mil, 110 mil, você já pode levar para sua garagem um Camaro SS 2010. Qual que é o segredo da história toda? Dificilmente algo vai dar errado, desde que você traga o carro para fazer uma inspeção pré-compra. Eu não consigo estressar isso o suficiente. É isso que vai te prevenir de transformar o sonho em pesadelo, certo? Sim. Agora, Ater-se ao histórico do carro também, né? Se conhece o antigo proprietário, tudo, o histórico do carro, se era um cara zeloso, né, com o carro, trazia o carro para as revisões, independente do uso, tem que fazer a revisão.
A gente só falou até o momento de manutenção e pré-compra, de cuidados para você começar a sua diversão. Esse carro aqui especial do pessoal do time Benga tem alguma coisinha a mais. Esse carro tem um potencial bacana para fazer uma maldade ou não tem? Tem uma pimentinha aqui. Foi feita a reprogramação. Eu acho que o Fernando queria falar dessa parte. Desculpa. Fê! Ui! Oi, Corne. Tudo bom, Nando? Tudo bem? E você? Tranquila? Não, conta pra nós um pouquinho do que dá pra fazer de maldade num Camaro. Não, o Camaro dá pra fazer SS-V8. bastante maldade, né? Vamos dizer assim, o que a gente fez é o kit padaria, que é a nossa especialidade. Então fizemos aqui um remap estágio 2, que contou com a reprogramação da ECU do motor, que também teve a reprogramação da TCU, né, que consegue alterar os parâmetros do câmbio para deixar com a resposta um pouco mais rápida também nas trocas de marcha. Fizemos a instalação do filtro, do sistema de filtro. Colocamos aqui o intake, né, que consegue fazer uma captação de ar um pouco maior. Fizemos também sistema de escape. Fizemos um X-pipe e um sistema de escape sem abafador, onde deixou a saída bem mais livre, deixando o ronco desse V8 muito mais presente e podendo extrair mais potência também. Resultado da brincadeira toda, Nandão, dos 406 cavalos, 57 kg de torque, foi pra quanto, afinal de contas? Com essa padaria básica? Essa padaria básica, mais 6 kg de torque e cavalaria aí mais 55 cavalos. A brincadeira... Panificadora Pit Stop Shop. Sim, fica mais divertido o Camaro. Mas esse kit padaria, Nandão, Sim. quanto que custa pra fazer uma brincadeira dessa num Uma Camaro? brincadeira dessa idêntica a esse carro gasta 12 mil reais. 12 mil reais por 50 e tantos cavalos e mais Sim. 7 kg de torque? 6 kg de torque. Isso, e ficar com um ronco muito mais presente do V8. Panificadora Pit Stop Shop Sim. fornecendo kits Estamos aí, padarias, né? Com certeza. Bom, gente, com isso a gente gostaria de agradecer vocês pela audiência. Estão pensando em comprar um Camaro? Tá aí a prova de que é uma brincadeira hiper bacana, hiper acessível. Um carro com um pouco mais de emoção. Um carro que vai despertar um pouco mais de sensações divertidas. Se está pensando em comprar, traz o carro aqui na Pit Stop Shop, faz o pré-compra. Certamente vai ser uma coisa muito tranquila para sua cabeça. Sim. E gostou da brincadeira? Solução do kitzinho padaria aqui também vai deixar o carro show de bola. Bem bacana. Não, quando que a gente pode testar um carro desse? Quando vocês quiserem, Promessa é dívida, hein, gente? podem testar. Muito obrigado, Pit Stop Shop. Muito obrigado a vocês. Valeu. Obrigado, Mr. Napoli. Obrigado, seu Paulo, Felipinho, time Benga. Muito obrigado. Muito obrigado Se mesmo. inscreva no canal deles, que é muito bacana também. E, gente, até a próxima aqui na Pit Stop Shop. Valeu.